Olá, meus amados irmãos, amigos, companheiros, meus colegas de ministério. Aqui é o pastor Jonas Vicente, da cidade de Bananal. Graças a Deus, estamos reunidos mais um dia na presença do Senhor. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos do campo de Queluz, nosso pastor presidente, pastor Leandro Viana da Silva, nossa irmã Sheila Tenório, toda a diretoria da igreja. Nós queremos aqui, irmãos, meditar numa palavra que chama muito a minha atenção, no capítulo de número 59 do profeta Isaías, somente o verso 1. Ele diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Ponto. Aí tem duas afirmativas, né? A mão do Senhor não está encolhida, né? E os ouvidos não estão tapados. Eu, olhando para esta palavra, eu vejo três requisitos importantes que nós devemos gravar hoje dentro dessa palavra. A mão do Senhor não está encolhida. Deus nunca deixou de abençoar o seu povo. Estamos vivendo esses momentos que a gente não quer comentar, porque para isso não leva efeito algum para nós. Conhecemos a palavra, sabemos que ela é fiel e poderosa. Mas é só o que falam, né? É dessa pandemia e dessa quarentena. Mas eu pergunto para os irmãos, quando Deus ordenou para que Moisés fosse libertar o povo lá das mãos de Faraó, Faraó resistiu. A Bíblia diz que ele resistiu porque o povo era muito útil para ele, né? Se tornaram escravos dele e trazia lucros e muitos recursos para o Egito. Então ele não iria soltá-los de qualquer maneira. E ele resistiu. A Bíblia diz que Deus enviou as pragas. Primeiro Moisés falou, né? Ele tentou ainda negociar com Moisés. Mas o povo de Deus é inegociável, né? Deus falou para Moisés que não era para deixar nenhuma unha lá. Isso quer dizer, nada do que o povo hebreu tinha por herança, desde a família até os animais, não era para ficar. E a Bíblia diz que ele resistiu, mas a mão do Senhor estava sobre o Egito. Ela não encolheu, porque se ela tivesse encolhido,
teria destruído tudo. Mas o plano de Deus não era para destruir no momento ali que o povo estava. Era momento, sim, de Faraó e todos os egípcios verem, né, o trabalhar dele, a poderosa palavra do Senhor. Mas eu não vou discorrer pragas por pragas, mas eu quero discorrer para os irmãos o efeito que causou, né, de destruição para o Egito e de benefício para o povo hebreu, que foi quando ele resistiu àquelas 9 pragas, né? As 9 pragas, simbolizando cada uma dessas pragas a fertilidade da terra, né? A existência, né? De tudo. A autoridade de Deus, né? O poder sobrenatural sobre as leis da natureza, tudo representou cada praga daquela, né? Manifestado pelos gafanhotos, pela água transformando em sangue, né? Pela escuridão, enfim. A Bíblia diz que Deus falou: agora eu vou retirar a minha mão e vou enviá-lo a Faraó, e você vai dizer para ele, Faraó, Moisés, dizer a Faraó que foi a última chance. Eu vou enviar o meu anjo e vou destruir todos os primogênitos, desde os animais até o primogênito da casa de cada um dos egípcios, inclusive de Faraó. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria? Falaria o Senhor e não cumpriria? Né? A Bíblia diz: obedecer aos seus profetas e prosperarei, né? Crede no Senhor Deus e estarei seguro. Então essa é a promessa nossa. Ninguém toma. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo foi ao trabalho, ao exercício da soberania de Deus. Mas ele determinou para que todos os hebreus sacrificassem naquele dia um cordeiro. A família que fosse pequena unia a outra, e ali fazia o sacrifício, oferecia ao Senhor, e o sangue era colocado nas ombreiras das portas, nas fendas, porque o anjo ia passar, e a Bíblia diz que ele passou. Deus, irmãos, não retira sua mão, mas ele determina condição. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos. A Bíblia diz que 430 anos aproximadamente, eles eram escravos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu. Então os ouvidos de Deus nunca foram tapados. Deus está, irmãos, ouvindo o clamor da igreja. Ontem foi levantado um clamor a nível nacional, em prol da igreja, em prol do país, em prol dos nossos governantes, autoridades em eminência,
que Deus constituiu e também as outras nações que estão contaminadas por esse vírus. Covid-19, o coronavírus. Mas nós não tememos o que pode ocorrer do efeito deste clamor, porque o nosso coração está seguro. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Ele tem poder neste dia para ressuscitar o morto, para dar vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, ele profetizou, né? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, como asas, como de águias, voarão, correrão e não se cansarão. A Bíblia, irmãos, ela é para se cumprir. E não é para se cumprir lá fora, não, é para se cumprir dentro da igreja. As 4 paredes. E ela está se cumprindo. Nós estamos valorizando mais a família. Nós estamos reconhecendo mais os direitos que nós tínhamos e tínhamos perdidos. Alguns por uma falta de prudência, uma falta de interesse, uma falta de amor, né? Do verdadeiro amor de Deus. Nós estamos sentindo agora. Eu sei porque eu estou vivendo isto. Nós temos aqui em Bananal quase 90% dos nossos irmãos são idosos. Nós temos uns 2 ou 3, 4, quando muito, novos. Mas nós estamos aqui, vendo a necessidade deles de não poder congregar. Mas estão servindo ao Senhor, estão orando, recebemos telefonemas todo dia, comunicação, louvor, hinos, palavra. Estamos vendo as transmissões dos cultos online, do nosso setor, do nosso campo. A preocupação dos pastores em transmitir uma palavra de apoio, de ânimo, de aconselhamento. Isso quer dizer o quê? Que os ouvidos de Deus está tendo esse clamor, recebendo esse clamor. E brevemente nós vamos alcançar uma resposta. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, essa é a palavra que Deus põe no meu coração. Eu quero desejar-lhes uma semana de bênção. Não sabemos até quando haverá essa quarentena para a igreja, de nós não estarmos nos salões, nos templos, mas haja o que houver, venha o que vier, nós estaremos, irmãos, com o nosso coração aceso, com aquela brasa do Espírito Santo que um dia o Senhor derramou, quando nós levantamos as nossas mãos e abraçamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ele é aquele que pode nos conceder a vitória. Amém? E por último, nos traz o texto que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação. Só pode fazer separação, só pode impedir a mão de Deus operar
os ouvidos dele não nos ouvir quando nós o rejeitamos. Porque ele diz na sua palavra, o próprio profeta Isaías profetizou, ainda que a mãe que amamenta o seu filho, que ela venha esquecer dele, de se amamentar. Todavia eu não te esquecerei, não te desampararei. Né? Então o Senhor não desampara, o Senhor não esquece. É nós que esquecemos por causa dos nossos pecados. E o maior pecado hoje, nós apontamos A, B, C, D, né? Olha fulano, olha cicrano, não. Mas o maior pecado está dentro de nós. Né? O maior pecado está dentro de nós, que é o pecado da omissão. Aquilo que eu posso fazer e não faço. E o que é que você pode fazer agora, nessa quarentena? É servir a Deus, é orar ao Senhor, é buscar a palavra, é ter desejo de comunhão com o Espírito Santo. Mesmo nessas horas, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, amados, esta é a palavra que eu trago para vocês. Não deixe o Senhor se ausentar de você. Aproxime-se dele, confessando e crendo que ele é poderoso. Amém? Abraço a todos. Deus abençoe todo o nosso campo de trabalho, nosso setor e os nossos companheiros, em nome de Jesus.